Bom, estamos aqui. Boa noite, gente. Eu diretamente de Uberlândia. Esse Zoom tá muito chique. Carol tá mandando beijo para vocês, gente. Então, assim, para alinhar um pouco o que a gente está fazendo hoje, né? A gente está fazendo esse Zoom para falar um pouco mais sobre o livro do Felipe Cunha, que é um dos participantes aqui do Zoom, que está lançando o livro Economia Colaborativa e está com a campanha, né, na reta final, gente. Então, assim, aproveitem para tirar todas as dúvidas sobre o tema, porque, né, e aproveitem para garantir esse livro que está em pré-lançamento, porque a gente fala que campanha de financiamento coletivo também é uma pré-venda, né? Então, aproveite aí para bater um papo sobre o assunto e a gente espera que vocês se inspirem e fiquem com mais gostinho de poder ler o livro. Além disso, temos aqui a Lucimara, que é uma querida companheira também nossa e que tem um projeto que é o Museu Vivo. E você pode estar pensando o que isso tem a ver com a economia colaborativa, tem tudo a ver. A gente, ao longo da conversa, vai falar um pouquinho mais. Eu sou a Thay, do Hub Novas Economias. Temos também nos bastidores os queridos João e Bel. João também é do Hub Novas Economias, a Bel é da Bamboal Editora. E então esse Zoom aqui é uma parceria de muitos amigos e companheiros aí de trabalho. Fiquem à vontade, quem estiver online, de mandar dúvidas, eu vou tentar aqui acompanhar e vou trazendo também para eles. Felipe e Lucimara, bem-vindos. A ideia que eu pensei é a gente fazer 5 minutinhos de fala de cada um de vocês, assim, para falar um pouquinho do que vocês fazem. O Felipe também falar um pouco mais do livro. E depois a gente ir deixando o papo fluir. Eu vou trazendo algumas perguntas, mas vamos ver também o que emerge aqui da nossa conversa. Pode ser? Eu acho que é legal ter o Felipe hoje para a gente entender um pouco mais do livro. Depois eu cito você. Tá bom. Obrigado aí, eu acho que é uma oportunidade muito legal. Tá com a Thay, que é uma querida e eu sou fã da Thay. Cara também, me recebendo aqui na sua casa. Acho que são oportunidades assim que a gente constrói um mundo diferente, que a gente está colaborando de uma forma diferente, que a Lucimara está trazendo a casa dela, trazendo o conhecimento dela, a Thay está correndo novas economias e abrindo o espaço, a Bel trazendo todo o conhecimento dela de editora, de publicadora de livros e tudo mais. E eu acho que é um caminho aí que a gente está falando de economia colaborativa de um viés mais profundo. Quando a gente fala realmente de suporte à vida, de realmente a gente trazer os nossos dons para o coletivo e o coletivo se transformar de uma forma diferente, né? Eu vejo assim que as novas economias elas são um caminho, uma alternativa para o mundo que está precisando disso, né? Eu acabo que no livro eu não falo tanto do desgaste do sistema econômico atual, né? E parto já para a gente de fato aprofundar sobre esse tema, né? Apesar de eu trazer no livro bastante coisa, assim, de bastante volume de conhecimento, tem muita referência, tem bastante citação e tal, eu busquei, justamente porque eu acho que a linguagem da vida pode ser diferente, sabe? Ela pode ter uma poesia objetiva. Eu trago de uma forma leve para que o leitor jogue junto comigo, para que o leitor ele também seja produtor desse conhecimento, né? Então, quando eu trago as informações que eu adquiri, que eu interpretei, que eu coloquei ali através da minha visão, de tudo aquilo que está se somando comigo e eu consigo canalizar ali, o leitor vai também interpretar aquilo e vai produzir, a gente junto vai produzir uma outra coisa. Então, eu convido desde o começo o leitor ele está aberto a criar, aberto à inovação. E eu acho que a economia colaborativa ela tem muito esse lugar de estar se abrindo a uma novidade que talvez
não existia essa chance antes. Quando a gente fala de economia colaborativa, a colaboração ela existe desde os primórdios, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não fala de retornar aos primórdios. Uma economia moderna, né? Onde a internet possibilitou esse nível de interação que talvez não existisse antes, né? A gente está falando de um caminho do século XX que explodiu a tecnologia de informação, de trocas de saberes, de comunicação. Então, o que hoje a gente tem, uma rede distribuída, né? É um termo talvez um jargão um pouco mais conhecido, quando a gente fala que antes existia uma rede, uma coisa mais centralizada de informação, de poder, que você precisava ir até uma fonte de conhecimento para que você pudesse conhecer, né? Hoje você tem múltiplas fontes. Hoje está muito mais direcionado o conhecimento. A gente está fazendo uma live a partir de um celular. Uma casa residencial. Uma casa residencial, exatamente, para muitas pessoas estarem ouvindo isso. Pessoas que já estão conectadas através de um software, que estão conectadas através de um aplicativo. Então, um lugar que talvez não tivesse essa oportunidade de interação, já que a gente tem uma distribuição de pontos na rede, de nós da rede, que podem se conectar de forma muito mais rápida, muito mais simples. Então. E aí, nessa possibilidade, a gente tem uma capacidade de trazer ensinamentos, né, aprendizado. Então, a gente faz cursos online, a gente distribui cursos online. Eu hoje sou capaz de dar um curso online que antes eu precisava de uma escola, de uma academia, de uma instituição, e para lá. Então, isso se descentralizou muito e permitiu também o financiamento coletivo que a gente está fazendo para o lançamento desse livro, para que esse livro se materialize, né, de fato, a gente precisa de recursos. Talvez antes eu tivesse que ir ao banco, numa centralização, onde lá naquele centro existia dinheiro para eu poder pegar. E aí, no banco, a gente tem uma série de questões culturais em relação ao banco bastante complicadas. O débito, o crédito, né? A dificuldade de crédito, depois do crédito, a dependência do débito, né? Então, a vida é muito dependente do débito. Enfim, são assuntos econômicos um pouco mais... Além das taxas, que são super altas. E lucros absurdos do dono do banco e tal. Então, a gente tem a capacidade hoje de que uma pessoa possa investir em outra pessoa um pouquinho, sabe? De pouquinho em pouquinho a gente consegue investir e consegue ter resultados sociais que antes talvez a gente não fosse capaz de ter porque tinha barreiras econômicas muito grandes, tá? Desjustificando essas barreiras, e a economia colaborativa ela é um caminho bem forte, bem potente para isso. Só que aí, eu através da minha investigação na economia colaborativa, eu vi que existiam várias áreas cinzas, várias sombras, vários desafios bem confusos. E aí que o livro também fala muito disso, para que a gente tenha um olhar crítico também, para que a gente não compre um modelo como já foi comprado sempre, para que o modelo capitalista é um modelo a ser seguido, então que a economia colaborativa agora ela é muito mais legal, muito mais inovadora e tal, então ela que a gente tem que seguir agora o modelo, talvez não, talvez a gente tenha, ela é um patamar para inovar, então a gente, eu posso depois, conforme a gente vai caminhar, acho que esse 5 minutos é mais introdutório, né, Thay? Então, sim. Então, a ideia é introduzir um pouquinho o assunto e aí depois a gente... Já estou agora com um monte de pergunta para você, Felipe, inclusive. Já vou fechar e a gente vai para as perguntas, então. Só para concluir um pouquinho, para a ideia do livro, eu olho para essa investigação através das lentes da cultura, do olhar da cultura, né? Então, nossos conjuntos de crenças, valores, significados que a gente dá à vida, porque conforme a gente significa as coisas, é a forma que a gente vai lidar com as coisas, né? Então, imagino que no museu é a mesma coisa, assim,
conforme eu vejo que é o museu, é assim que eu vou lidar, vou me relacionar com ele. Quando eu consigo lidar de uma outra, ver de outra forma, eu consigo lidar de outra forma. Então, acho, eu vejo a cultura, eu conceituo também no livro que eu vejo cultura. E aí eu parto desse princípio para a gente olhar a economia colaborativa muito mais profundo do que eu fosse olhar pelo olhar econômico, números, valores, fluxo, recurso, capital e tal, isso sim, mas a gente pode ir camadas mais profundas quando a gente fala realmente de uma reforma cultural, uma reforma de ver o mundo, uma reforma de ver a vida. E aí a gente, a partir disso, eu tenho o Commons como uma referência. Aí quem estiver mais curioso, depois a gente fala um pouco mais sobre o que é o Commons, que ele essa capacidade, só em linhas gerais, essa capacidade das pessoas estarem com pessoas, gerenciarem seus recursos comuns, produzirem de forma comum e compartilharem a vida de uma forma comum. Né? Aí o Commons fala que sem a necessidade da iniciativa privada, do setor privado ou do setor público, né? Sem a presença do Estado ou do privado. Né? Então, nós humanos somos capazes de nos auto-organizar e autogerir. Bom, basicamente essas são as linhas gerais. Né? Depois a gente vai... Posso falar? Pode sim, pode sim. Vamos só introduzir aí, depois a gente vai continuando na conversa. Tá, eu acho que assim, ele trouxe já várias coisas aqui, agradecendo muito de estar junto com vocês, abrindo esse espaço, né, para falar do livro, para a gente não esquecer, tem uma campanha ativa aí para a gente colocar esse livro de economia colaborativa para acontecer. Eu sou uma colaboradora. E dizer que, por que a gente está aqui, né? O Museu Vivo tem uma relação grande de compreender o museu como uma organização que é de todos, é para todos, é com todos. Então, o princípio do Commons e da teoria da cooperação e de pensar o museu como recurso comunitário, em que a partir dele a gente consegue promover mudanças, a gente consegue gerar transformações, a gente gera consciência de ancestralidade, portanto, um compromisso de mudança comum, ele também passa pelo princípio econômico. E a gente teve a oportunidade de fazer um seminário no MAR, né, na última semana, em que várias pessoas estavam presentes e a gente discutiu um pouco isso, que o museu tem condição de fazer uma movimentação no princípio de economia sagrada, né? Em que a gente consegue, por exemplo, pensar que as pessoas que querem apoiar o museu, elas têm espaço para isso. O crowdfunding está aí para mostrar isso, né? O Queer Museu foi todo financiado com o crowdfunding, ele foi a maior campanha de crowdfunding do Brasil, e o mundo todo está olhando um pouco para isso, para entender que lastro isso deixa para uma organização perene dos museus para lidar com o público como um ente econômico na sua atuação. Então, a gente está vivendo um momento bem sério e significativo na área de museus, né, por conta do que aconteceu com o Museu Nacional, que trouxe uma reflexão muito grande de que o museu é de quem? É meu, é seu, é dele, né? O museu é um guardião do nosso patrimônio, então é de todos nós. Então, ele tem condição de ativar o princípio econômico colaborativo para isso. E aí tem várias questões, desde incubadoras criativas em museus, aceleradoras para museus, e outras questões, por exemplo, museus menores que trabalham com, por exemplo, agricultores em processos de economia circular ou de comércio justo, que produzem geleia ou mel. O que isso tem a ver com o museu? Tem museus que estão trabalhando em conjunto com essas comunidades, porque entendem que esse museu as representa. Então, nada mais justo que trabalhar também sobre o princípio econômico. Então, eu estou super feliz de estar aqui, e o Museu Vivo é uma organização que está fazendo um ano essa semana, então a gente celebra aqui junto, em que a gente fala do museu como sistema vivo. E, portanto, a economia faz parte desse pensamento também, para que os museus sejam ativos na sociedade. Eu só vou ficar falando né, gente?
Para começar, assim, tem muita coisa que vocês trouxeram, agradeço toda a partilha. Eu queria começar trazendo uma pergunta para o Felipe, que eu acho que vai ser bem esclarecedora para as pessoas que estão assistindo e que têm interesse no assunto, que a gente falou de economia colaborativa e que, no fundo, colaboração é algo que o ser humano já faz desde sempre, né? E aí eu sinto que tem essa dúvida do que faz algo ser uma economia, né, fazer parte desse movimento, ou ser realmente enquadrado nesse conceito de economia colaborativa. E aí você falou um pouco de internet, aí só para deixar claro se é isso ou se não é, queria que você falasse um pouquinho a respeito. Tá. A economia colaborativa, ela é um conceito com fronteiras bastante porosas, né? Eu acho que ela é bem ampla, assim, tem um espectro bem grande, então a gente pode falar desde trocas não monetárias, tipo espaços e também de serviços, campo e tal, ajuda um a ajudar o outro, tudo mais, até coisas que tem recurso financeiro, monetário, tipo Airbnb, você aluga um espaço, tem um espaço de trabalho conjunto, enfim. E varia também de temas muito grandes, né? Desde espaço de trabalho, financiamento, estudos, né? Educação, enfim, uma gama de coisas, né? Então, ela não é tão fácil de você definir assim. Mas vamos lá. Eu acho que a colaboração, tanto que o Commons, né, ele traz um pouco disso também, a colaboração ela é muito antiga, assim, né? Eu acho que talvez mais antiga do que o ser humano, né? Só que aconteceu que, conforme o ser humano a história foi evoluindo, a gente chegou num momento onde a gente compartilhava muita coisa, que, por exemplo, o pasto era compartilhado, né, falando isso na Inglaterra, naquele momento um pouco da Revolução Industrial, um pouco antes da Revolução Industrial e tal. Então, as pessoas na vila compartilhavam aquele recurso, que era o pasto, e aí chegou um dado momento que uma pessoa foi e fechou o seu pasto. Não, esse lugar aqui é meu porque eu não quero dividir. No momento que isso aconteceu, nasceu a iniciativa, a propriedade. Então, eu sou proprietário daquilo. Quando eu digo que isso aqui é meu, eu digo também que isso aqui não é de outra pessoa. Né? E quando eu digo que isso aqui é meu, e o outro fala que isso aqui é dele, e o outro fala que isso aqui é dele, eu não posso ir lá, né? E também tem espaços comuns. Tem espaços que não são de ninguém. E esses espaços que não são de ninguém tiveram que ser geridos por outras pessoas. E aí virou o Estado. O Estado começou a gerir as coisas que não eram de ninguém. Né? Então a gente perdeu a capacidade de gerir nossos próprios recursos comuns. Eu posso gerir a minha propriedade, o Estado gere aquilo que seria de todos, teoricamente, mas que o Estado tem a propriedade daquilo. Né? Então a gente perdeu, sim, ao longo do tempo, essa capacidade de colaborar. Né? Até as ruas, elas têm dono. Né? Aquelas ruas que eram... Até tem o Ivan Illich, que é um cara que eu gosto pra caramba, assim, ele fala um pouco disso, assim, de como que as ruas foram tomadas pelos carros, foram tomadas por asfalto, foram tomadas por calçadas que têm donos, então as pessoas não têm mais nem a capacidade de circular ali. Né? Então, de certa forma, a economia colaborativa é uma retomada um pouco dessa capacidade da gente de ter coisas conjuntas, de gerir coletivamente, né, de trocar. Né? O escambo praticamente acabou. Né? A gente ficou muito relacionado com o recurso monetário, com a compra. A compra ela foi muito valorizada, o consumo ficou muito valorizado, né, ao longo do tempo. Né? Então, por bastante questões, assim, várias causas, né, do efeito da economia colaborativa, que tem as questões ecológicas. A gente está vivendo um momento de
resíduo, muito lixo, consumo excessivo, retiragem dos recursos naturais em grande escala. Então, isso é uma questão ecológica. Outra questão social, a gente está se individualizando cada vez mais e tudo mais. E a questão econômica, a série de crises econômicas uma atrás da outra, de um sistema que está muito difícil de conseguir gerar prosperidade para todos. Então, juntando tudo isso, a economia colaborativa, acho que ela nasceu naturalmente de uma necessidade de pessoas assim, cara, eu tenho recurso suficiente para ter um espaço de trabalho. E a Samara também, eu também. Vamos juntar aqui, então, e vamos ter um espaço que a gente consegue dividir? Aí o financiamento coletivo, o que é? Nada mais é do que a vaquinha. Tipo, a gente precisa comprar um banco. Pô, dá um pouquinho de dinheiro aqui, dá um pouquinho de dinheiro aqui, dá um pouquinho de dinheiro aqui e tal. Aí, tudo isso foi evoluindo naturalmente, né? Chegar às plataformas, né? A plataforma de financiamento coletivo, a plataforma de empréstimo, né? De microzinhos, que é o Tem Açúcar. Tem uma série de coisas um pouco mais evoluídas ainda bem, né? A plataforma de carona, aquela coisa antiga assim que você ia para a Europa sem grana, né, cara? Mochileiro sem grana, na década de 60, você ia e ligava não tinha nem como ligar, assim, né? Mas um amigo que conhecia outro amigo, que mandava uma carta, olha, um amigo meu tá indo, tem um sofazinho aí para ele e tal. Pô, virou uma plataforma, né, que é o Couchsurf, né, que é uma possibilidade de você ter um sofá. Olha que legal que é isso. Olha o quanto a economia colaborativa é capaz de prover de interação, né, e que a internet tem esse boom, né. Mas também a economia colaborativa, assim, o início da economia colaborativa, fora aquela coisa um pouco mais antiga, né, a nova, né, a moderna, assim, né, a dos tempos modernos, do século XX e tal. Cara, a visão que se tem, a primeira coisa da economia colaborativa são as máquinas, aquelas máquinas de lavar, aquelas laundry shops, como é que chama isso? Sim. Lavanderia. Lavanderias As lavanderias coletivas, que, cara, você tem uma máquina de lavar em casa, o outro cara pode. Não, eu posso ir numa loja que provê esse serviço para todo mundo, para todos os vizinhos, ter um lugar ali onde a gente compartilha máquinas de lavar. Aí foi a primeira coisa. Depois veio o Wikipedia, que cara, peraí, eu tenho conhecimento disso, eu tenho conhecimento disso. Por que a enciclopédia, aquela coisa, né, que só uma coisa tinha detenção do conhecimento, por que a gente não pode compartilhar conhecimento? Então, o Wikipedia é uma enciclopédia feita por bilhões de mãos. Eu nem sei o número de cabeça, mas no livro tem esses números assim, de quantas contribuições de conhecimento tem para se formar uma enciclopédia coletiva. Olha que louco, né? Então, assim, cara, a economia colaborativa é aí muito fácil de participar por um lado e também não tão fácil de participar por outro lado. Aí que vem as questões que eu trago um pouco no livro, que são essas sombras, sabe? Para quem é a economia colaborativa, de quem é a economia colaborativa, sabe? Quem que participa dela, sabe? Que eu acho que tem uma questão social muito, muito grave aí também, né? Eu preciso ter um recurso para participar da economia colaborativa, eu preciso ter um aplicativo. Só com plataformas de economia colaborativa ela acontece. Eu preciso ter uma boa reputação para poder participar, ter mais rating, ser maior para poder participar. Então, a vulnerabilidade das pessoas, ela é aceita dentro da economia colaborativa, todo mundo tem que ser bonito, né? Para poder acessar as coisas da economia colaborativa. Então, assim, tem uma série de entraves ainda, sabe? Que é um pouco do que eu falo no livro, que é a que ponto a gente vai conseguir colaborar de suporte à vida, sabe? De comunhão mesmo, assim, de afeto, vamos trocar mesmo a um nível de que a gente não precise nem de plataforma, não precisa nem de... A Camila fala isso, eu entrevistei a Camila pro livro e foi muito legal, assim, que eu falo, cara, o seu negócio, o seu business, que é montar uma plataforma que as pessoas troquem cada vez mais, quando elas começarem a trocar cada vez mais, elas não vão precisar mais da plataforma para trocar, porque ela vai no vizinho, bate na porta e troca. Ótimo. Esse é o nível que eu quero chegar da minha plataforma, ela não precisa existir mais. No momento que ela pode existir mais, é o momento que a gente chegou numa colaboração até um nível que eu não preciso mais. Ótimo, parto para a próxima. Porque aí virou cultura, né? Eu respondi essa pergunta ou
Ficou claro? Sim, super respondeu. Assim, para mim ficou bem claro que é isso, que na verdade a economia colaborativa ela não é só algo que vem via internet, mas a internet vem para facilitar esse costume, né, do ser humano de trocas e que, na verdade, a gente está passando por um momento de resgate a esse hábito de colaborar, de convívio, né, que a cidade e as sociedades acabam nos levando a ficar cada um por si, né? E aí, nesse sentido, quando você falou, teve uma frase que você falou que me marcou, que foi isso, né? O resgate a esse convívio e a nossa habilidade de cuidar de coisas em comum, de espaços em comum. E para mim esse é o gancho total com a Lucimara, com o Museu Vivo e com toda a questão, né? Do tipo assim, um museu é de quem? Um museu que guarda a nossa história, como era o Museu Nacional, né? O Museu Histórico Nacional, é responsabilidade de quem? E a gente acaba indo para esse lugar de o problema do Estado, o problema de não sei quem, e a gente acabou perdendo esse senso de, cara, peraí, mas é de todo mundo, né? E eu sinto que esse problema não é só do museu, é também do ambiental, porque eu acho que as pessoas também não têm o senso de, eu não vou usar plástico, porque elas acham que o responsável para resolver o lixo não é delas, né? Tipo assim, eu tenho que cuidar aqui da minha propriedade, que é a minha casa. Na rua, ou se o planeta está em colapso, aí o problema não é meu. Então, eu queria trazer um pouquinho esse gancho para ver se faz sentido para vocês isso. E aí, continuar aí a conversa. Eu acho que tem uma questão muito interessante que o Felipe falou, é que a economia colaborativa não é necessariamente sinônimo de tecnologia ou de plataforma digital. Eu acho que a plataforma digital, ela é como a gente move forward, né? É como a gente pega o princípio colaborativo e coloca na nossa contemporaneidade. Mas enquanto você ia falando, eu estava pensando muito na museologia social. A museologia social, que é feita pelas comunidades, é uma preservação da memória coletiva com tudo que todo mundo tem. Então, a gente tem o Muquifo, né, que é um museu de comunidades quilombolas, de favelas urbanas em Belo Horizonte, que veio para o mar semana passada. Eles falam muito desse lugar da não compreensão, da visibilidade da população afrodescendente nas cidades mineiras. E quando o Muquifo se torna ali um hub de discussão, de produção de valor, ele também passa por uma questão econômica, porque todos juntos conseguem captar melhor, conseguem divulgar melhor, conseguem se posicionar melhor com sua mensagem. É como se colocasse ali os recursos humanos, as suas visões, as suas intenções, mas isso também vira capital em algum momento, porque sozinhos estavam de alguma maneira desmobilizados e juntos eles conseguem produzir um museu que tem voz, um museu que tem expressividade, um museu que está fazendo mudança no mundo inteiro, porque o Muquifo já está influenciando muito pensamento por aí. E, por outro lado, eu também penso na questão digital. Então, você estava falando da questão de quem é, né, de quem é o museu, e também de quem são esses espaços. Para mim, eu acho que dentro do pensamento na área de museu, o que a gente vê é o seguinte: a doação para um museu, para uma instituição cultural, é um ato político. Ela é um ato político, ela é um ato econômico. Quando eu pego do meu dinheiro, eu deixo de comprar uma roupa, e eu vou lá e coloco um livro, né, do Felipe, ou eu coloco um museu, na mesma proporção, eu vou lá e faço uma doação, é economia sagrada. Eu estou dizendo, olha, o meu statement é que eu quero apoiar esse museu, porque é meu patrimônio, é minha memória, esse museu está vivo porque eu ajudo ele a estar vivo, e a gente vai usar uma plataforma digital para fazer isso. Então, o crowdlending que seja, o crowdfunding que seja, ou mesmo a doação do sócio benfeitor mensal para aquele museu, ele é economia colaborativa, né? E aí isso faz com que o quê? Toda essa população seja responsável pelo museu, ela é corresponsável pelo que acontece lá dentro, porque ela também está trazendo energia, para mim dinheiro é energia, a gente está tirando de um lado e botando para o outro, e eu acho que tem muito a ver com o que a Thay está falando, porque a gente tem a questão, como eu disse, de um lado aí tecnológico, digital, que dá para fazer também no campo museológico, e a gente tem um outro lado que é mais roots, que é o day by day das comunidades. A gente tem aqui no Museu da Maré, que remonta a história da comunidade toda da Maré no Rio de Janeiro, quando você vai lá e vê as palafitas com tudo era água, está dentro do museu. Então, quem quiser vivenciar isso, foi a comunidade que trouxe de casa a sua chaleira
ou a sua roupa que a mãe deixou lá atrás e compôs uma museografia. Existe um processo museológico, museográfico, que conta a memória de todos nós que envolveu a economia de alguém. Porque a pessoa foi lá e doou algo da casa dela e botou ali. Eu entendo isso como um commons, não? Eu estou entendendo que isso faz parte da história da economia. Não, você está falando, estava pensando justamente no commons, assim, que é a capacidade que a gente tem de gerir nossos próprios recursos. Economia, né, cara, de fato, se você for ver até mesmo pela epistemologia da palavra, assim, economia, ela é a gestão da casa. Nome, é uma coisa da gestão, né? Um pouco do housekeeping, assim, né? E o eco é a casa, né? Então, como a gente vai gerir a nossa casa? Tanto a nossa casa, né? a minha morada, onde eu moro, minha casa, corpo. Como é que eu vou gerir meu corpo, sabe? O que eu vou comer? O que eu vou expelir? O que eu vou falar? Que tipo de conhecimento que eu levo para o mundo, sabe? Que tipo de coisa que eu trago para dentro de mim? A minha casa, a casa da Lucimara, nesse caso aqui, como é que ela vai gerir a casa dela? Como é que ela vai, o que ela vai limpar, o que ela vai trazer de comida, o que ela vai consumir de energia? E tudo mais, a gente está falando de gestão da casa do planeta, né? Então, quando a gente fala de gestão da casa do planeta, a gente perdeu essa noção de oneness, né? De unificação, assim, de que, cara, os nossos recursos somos todos nós. É claro que é transcender bastante, a gente tem uma noção tão global. Eu acho que até muito para o ser humano essa capacidade de noção tão global de gestão de recursos. Mas a gente perdeu até mesmo da comunidade, sabe? Da capacidade, assim, a gente perdeu. Pô, a favela dá banho na gente em gestão de recursos comuns, né? De cara, não, fecha aqui, olha, cuida aqui do meu filho enquanto eu vou ali, não sei o quê. Pô, os prédios, os apartamentos... A topografia também facilita isso, né? Tem uma relação social já intrínseca, a maneira de viver, de se organizar. Exatamente, de se organizar, de se auto-organizar, porque ele não é... Tem assim, claro que tem uma coisa do Commons, que ela é a Eleanor Ross, que foi a primeira mulher que ganhou o Nobel de Economia no mundo, foi quando ela lançou o livro dela de Governing the Commons, governando os comuns, né? Quando ela traz justamente a nossa capacidade de... que ela fala, o commons não é só um recurso, é um recurso, mas o conhecimento, mas a capacidade de gerir esse recurso. Aí isso se faz o commons. A gente é capaz de juntos gerir. E aí o que você falou, o que é gerir? Cara, os caras foram no museu, eles foram... O que a gente precisa? A gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Não necessariamente tem capital financeiro ligado a isso. Ou pode ser que tenha, não tem problema. É igual. Então, o que ela mostra no livro dela, 80 casos modernos de gestão comum, né? Em uma comunidade, enfim. E tem coisas modernas de como, sabe, que o museu pode se apropriar também, que é de tecnologia open source, né? De fonte aberta. Então, o que é o open source? Isso é muito interessante. A Wikipedia é um exemplo de open source, né? Mas, assim, hoje os caras estão produzindo carro de open source. Assim, cara, ao invés de eu ter a minha coisa, assim, meu apego com o meu conhecimento, porque até é muito curioso eu ter um apego ao meu conhecimento. Imagina que o museu deve... Totalmente, eu ia falar sobre isso, dos royalties. O meu conhecimento, por exemplo, eu escrevi com a minha colaborativa requerendo significados coletivos. Então, isso é meu, eu tenho propriedade sobre isso. Cara, caô. Na verdade, eu tenho... Esse conhecimento não é meu. Esse conhecimento eu estou conseguindo analisar em mim, assim, das pessoas que eu li, das pessoas que eu conversei, da escola, da minha mãe, do meu pai, de tudo aquilo que está ao meu redor, que sim, eu sou único por isso, eu sou único, porque só eu tenho as relações que eu tenho, ninguém mais tem as relações que eu tenho. E sim, tá bom, o que eu trouxe mas eu não sou dono desse conhecimento, sabe? Então, o open source ele parte desse princípio, que, pô, o cara eu pego esse conhecimento do livro, eu jogo no mundo, aí o mundo é capaz de pegar esse conhecimento e gerar coisa em cima. E beleza, então, como é que os caras constroem um carro de forma open source? Toda a engenharia do motor, por exemplo, o cara coloca aberto na internet. Aí o outro cara pega e deixa eu testar isso daqui, vou olhar isso daqui, ele olha a planta e fala, não, não muda isso daqui. Aí ele joga de novo para a internet.
Aí outro cara do lado do mundo, olha, aí eles vão prototipando, e tem vários protótipos pelo mundo, aquele carro e aquilo. E aí não tem o carro, tem vários tipos de carros que são interpretados e reproduzidos de uma forma diferente pelo mundo. Então, essa é o seu potencial. E a outra coisa que eu gostei do que você falou, que eu também falo bastante no livro, assim, que é a intenção. Então, assim, o crowdfunding, ele tem uma capacidade tão linda de você trocar a intenção num outro nível, que eu senti isso quando eu fiz um primeiro crowdfunding, que foi justamente para ir para a Schumacher College. Na Schumacher College eu fiz a minha dissertação, e essa dissertação virou esse livro, né? E hoje eu faço o mesmo crowdfunding, exatamente 5 anos depois. Foi curioso, foi totalmente coincidente, que no mesmo dia que eu terminei o crowdfunding há 5 anos atrás, a gente começou nesse do livro, que é justamente o conhecimento que eu peguei lá e estou transferindo para cá. Então, assim, a pessoa que está colocando investindo na materialização desse livro, né, na produção do livro, ela está colocando o dinheiro dela porque ela sabe justamente o que ela vai receber de troca, sabe? E ela sabe que aquele dinheiro, ele tá vindo, não está vindo para o bolso do Felipe, nem nada, ele está vindo gerar recurso para a sociedade, entendeu? Então, assim, não é a mesma coisa do que eu comprar uma camisa na loja XYZ, porque depois daquele dinheiro, eu nem sei quando é que vai aquele dinheiro. Tudo bem, eu pego a camisa que eu quis comprar, mas depois eu não sei quando é que esse dinheiro vai. Não tem a intenção de fato, sabe? Essa intenção não tem uma volta. Eu queria falar duas coisas rapidinhas para não perder sobre o open source, que eu acho legal. O Rijksmuseum, que é um dos grandes museus de Amsterdã, ele inaugurou esse pensamento de open source no museu quando ele liberou o acesso às obras. Porque o museu, a gente tem que entender que ele é um ente econômico na medida em que ele segura a responsabilidade sobre obras de artistas de muito tempo e artistas também contemporâneos. Ele tem os royalties sobre aquela relação, né? E aí, quando ele decide deixar as obras em aberto disponível para open source, ele gerou todo um empreendimento em torno dos designers que começaram a repensar e recriar em cima das obras e reproduzir ideias, porque aí você cria uma outra relação. E o outro foi o MoMA, que convidou uma artista que fez uma metalinguagem sobre as novas economias, fazendo um garage sale no MoMA, porque quando você entra no MoMA, você fica até arrepiada, porque foi maravilhosa essa situação que eu fui ver, que quando você entra no museu, você fica, poxa, tá rolando aqui um garage sale, né, que é aquele antiga, e ainda acontece hoje, né, a gente bota fora de quintal, que a gente abre, que a gente está tirando coisas em casa que não nos servem mais, então a gente vai vender por um valor razoável, vai fazer trocas com a comunidade dos nossos vizinhos. E eles fizeram isso com obras de arte, também com objetos. Por quê? O MoMA, você imagina que quem tem acesso à compra daquelas obras é muito seletivo. É uma comissão de privilégios, né? Então, sei lá, 80% das pessoas veem as obras e 15% a 20% têm acesso, talvez, um dia, a comprar alguma coisa. E no garage sale, não. Estava todo mundo comprando, porque eram coisas acessíveis, ou trocando. Então, eu recomendo olhar isso, porque os museus, mexendo com a economia, como a gente tem um número gigantesco de museus e tem um princípio grande de visitação, a gente está mexendo com uma nova cultura. Então, o museu é um aliado do princípio de economia colaborativa. Tem um pensamento muito interessante sobre isso, que é uma colisão de apoio dos museus à aliança climática, que é pensar que, quando a gente está pensando em escassez de recursos climáticos, a gente está pensando em justiça social, né, que é a equidade climática. E colocar os museus a serviço disso, porque a gente está falando de preservação em museus, que é toda a preservação de uma história, de uma memória, de história natural, mas a serviço do quê? Então, quando o Felipe fala muito de recurso, eu lembrei muito de que os museus estão assumindo novas funcionalidades econômicas, ou na saúde, na educação, em todas as áreas. A gente tem exemplos aí, no dia da conferência que eu falei sobre isso, do Reino Unido, em que o envelhecimento populacional é uma situação grave para todos. Então, os museus que trabalham a história natural estão trazendo a população que está envelhecendo para dentro do museu e, com isso, prestando um serviço à comunidade e à área pública. Porque existe área disponível, existe pesquisa disponível, existem monitores e educadores disponíveis dentro dos museus.
que é ativar o museu como um ente econômico, social e comunitário a serviço da mudança. E eu acho que isso é colaborar com um pensamento novo que está vindo aí, economicamente e socialmente, né? Então, a gente pensa muito isso no Museu Vivo, que os museus colaborem, e isso vai trazer riqueza nova para eles também. Né? Vai voltar para os museus um novo pensamento econômico. É o que você fala pelo Commons, tem pensamento de abundância. Né? Exatamente. E aí, uma coisa legal que a gente fez um tempo, até com a gente estava falando da Magui, né? A Magui me chamou para fazer um dos projetos mais legais que eu já fiz, assim, que foi a gente olhar para o museu. Era um museu que estava ainda em projeto. E aí, a gente propôs a esse museu que a gente fizesse, antes dele ser criado, que a gente trouxesse as pessoas que iriam visitar esse museu para uma conversa, uma série de conversas que a gente guiou, claro, para saber o que elas gostariam de estar, para que elas se apropriassem daquilo ali como um lugar de que fizesse sentido para elas, né? Então, elas estão aí colaborando com uma forma de criar intenção para esse espaço, para que esse espaço seja de todos, né? E aí foi muito rico, assim, toda a desconstrução do que seria a ideia do museu, e a gente pensou, não, é outra coisa, né? Não é uma coisa que está dada, né? E aí, eu, como uma instituição, apresenta, uma coisa que a gente constrói colaborativamente. E cada vez mais os espaços estão sendo cedidos para ocupação. Não só a gente co-construir o museu com a comunidade, mas a comunidade ocupar e falar, olha, eu acho que nesse bairro, nessa localidade, nesse contexto, e com essas obras, a gente podia fazer tal coisa. E isso é um princípio de utilidade econômica também para um espaço que é público. Ele já é público, ele nasce público. Então, por que não, né? É isso, Thay? É super isso. Eu estou aqui babando com a conversa de vocês. Eu queria, assim, tá muito rico, mas eu queria desviar um pouquinho o assunto, porque também a gente já são 8h25, então só para a gente passar um pouquinho por tudo e ficar com esse gostinho mesmo de querer mais e aí ler tudo no livro. Então, queria resgatar também o que o Felipe trouxe no começo, dessa coisa da parte um pouco mais obscura de se colaborar, né? A parte que a gente descobre aí, queria que você trouxesse um pouquinho do que você está querendo dizer, assim, para a gente compreender um pouco o que a gente vai descobrir nesse livro, nessa parte do livro. Tá, tem algumas críticas à economia colaborativa em relação a isso, assim, né? Bom, vamos lá, assim, uma das críticas mais frequentes, né, por exemplo, os dois testes de ferros mais conhecidos da economia colaborativa é o Uber e o Airbnb, né? Eu vou falar, então, primeiro pelo ponto positivo que eles trazem, e aí a gente vai falar dos pontos de melhora que eles podem melhorar. O ponto positivo é que eles criaram uma fricção regulamentar, né? Que já é um problema por si só, ou seja, eles estão num lugar onde não tem regulação, porque eles não são um hotel, né? Bom, o Airbnb no caso, né? Ele não é um hotel, mas ele provê anfitriar pessoas na sua casa, né? Um serviço de acomodação maior do que a maior cadeia de hotel do mundo, né? E a regulação não sabe o que fazer, porque não é um serviço de hotel, não é uma coisa do tipo você receber um amigo em casa, que não teria como regular isso, e fica nesse meio do caminho. Isso é um problema, porque você gera uma série de incertezas para as pessoas, né? E você também, ao mesmo tempo, tem um lado positivo de você estar empurrando a regulação do mundo, sabe? E o Uber também, porque o Uber não é nem um serviço de táxi, que é tudo regulamentado, e nem um serviço de carona, tipo, vem aqui e tal. Virou um serviço monetarizado. E um trabalho. Né? Só que o que acontece? Quando a gente coloca... E aí, ambos os lados, ainda mais o Airbnb, tem no seu statement do site, tipo assim, você está sob o seu risco. Se você quer receber a pessoa na sua casa, você está sob o seu risco. Se você vai à casa da pessoa, você está sob o seu risco. Eles não assumem esse risco, né?
Então, as pessoas acabaram se colocando em situações muito difíceis. Que, por exemplo, elas não têm uma capacidade de hospedagem, como um hotel, por exemplo, teria, né? Mas também elas são demandadas para que tenha isso, né? Então você cria um conflito, né, muito grande de uma desregulamentação também de um serviço que não deixa de ser um serviço. Tem um lado positivo que as pessoas estão usando espaços ociosos, né? Vamos dizer assim, que a ideia inicial do Airbnb é ter um espaço ocioso na minha casa, por que não? Ganhar um dinheiro com isso e a economia girar, né? As pessoas têm capacidade de ter recurso financeiro, talvez elas não tivessem. Só que isso virou um serviço de hospedagem, e aí virou um negócio, e aí já a ideia de economia colaborativa já sumiu um pouco, né? Não é mais tão colaborativa assim. E aí dentro... Felipe, rapidinho, só porque você falando disso, me lembrei, tem um documentário que fala sobre o problema da especulação imobiliária no Vale do Silício, né? E eles citam o Airbnb como um dos facilitadores desse processo. Tem essa crítica também bem clássica sobre isso também. O que aconteceu? As pessoas começaram a pegar as casas e alugar temporada de Airbnb, né? Então as pessoas não moravam mais nas casas, estavam alugando Airbnb. Nisso, o preço subiu dos apartamentos, e aí todo o bairro ali, o preço de aluguel e de tudo subiu mais, porque a casa virou um recurso, né? E um recurso desregulamentado. Qual é o problema da regulamentação também? Né? Vamos falar assim, que por um lado a gente está olhando com um olhar crítico de quem está no momento de uma economia, de uma velha economia, né, entre aspas. Mas só que tem uma questão, porque quando a gente, por exemplo, o Uber, né? Cara, o Uber, ele não tem carteira assinada, ele não está como um trabalho, né, regulamentado. Qual é o problema disso, né? A gente está criando uma série de microempreendedores, né? Os microempreendedores que é do tipo, cara, o mercado se organiza, deixar as pessoas soltas no mercado. Isso é o laissez-faire, é a base do liberalismo, é a base do neoliberalismo, é a base do capitalismo que a gente está criticando, né? E assim, ajudar as pessoas na selva do mercado, legal mesmo, sabe? E isso foram lutas sociais de muitos e muitos anos, desde a mineração do século XIX, foram lutas sociais, foram conquistas sociais para a gente conquistar que os trabalhadores tivessem direitos, para a gente conquistar que os trabalhadores tivessem férias, para que a mulher grávida ela pudesse ter um recurso que a sociedade estivesse salvaguardando essa mulher grávida, porque as crianças, elas são, os bebês, a mulher grávida, elas são seres em situação de vulnerabilidade, que eu falar agora. Em situação de vulnerabilidade, e nós precisamos cuidar dessas pessoas. O microempreendedor não tem isso. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente organiza isso? Se a gente tivesse, de fato, um nível de colaboração tal que a sociedade, a comunidade pudesse estar acolhendo essa mulher grávida, acolhendo o cara que precisa tirar férias, acolhendo a pessoa mais velha que não tem mais capacidade, ou a pessoa que tem alguma questão física que não tem mais capacidade de trabalhar, não. A gente está colocando ao contrário. Todo mundo, tudo é recurso, tudo é dinheiro, tudo é, né? Porque a sua casa é recurso, a sua almofada é recurso, o seu carro é recurso, a sua conhecimento é recurso. Ao contrário, a gente está jogando com um lado da moeda muito perigoso. Entendendo que o Uber tem uma gestão centralizada e que vai gerir esse organismo que é um ente econômico, que alguém está também coordenando tudo isso e recebendo tudo isso. O que eles fazem, nessa hora eles saem e falam, não, isso aí não é meu. Né? Aí teve um problemaço, teve um roubo no apartamento do Airbnb, o Airbnb disse que não tinha nada a ver com isso. Porque não existe regulamentação. A justiça foi e eles estão obrigados hoje a ter um seguro, enfim. Mas outra questão... Não, pode concluir, que eu ia trazer... A última questão que eu lembrei agora e que, enfim, é uma dessas questões da área cinza da economia colaborativa. Que é também o seguinte, você vai, por exemplo, o BlaBlaCar,
Que, pô, mas é legal, é carona, tá? É um sistema de carona. É super colaborativo. Pô, o BlaBlaCar começou a dar certo. Hoje em dia, abriu-se um IPO, que é uma abertura na bolsa, e um private equity, que é um fundo de pessoas que são acionistas, compraram o BlaBlaCar por 2 bilhões de dólares e são donos do BlaBlaCar. Então, eles têm propriedade sobre um sistema que deveria ser colaborativo, deveria ser de todos e tal, e ganhando bilhões. Não é à toa que eles estão lá, porque eles gastaram 2 bilhões de dólares. Eles estão ganhando bilhões de dólares em cima daquilo. Então, é uma questão também. O que vocês estão me trazendo me lembrou de 2 pontos. A gente deu, pelo Hub Novas Economias, a gente deu um curso no SESC sobre economia colaborativa, economia criativa e economia solidária. E era engraçado a gente, né, trazendo muito mais reflexão do que querendo trazer uma definição quadradinha sobre o que é cada uma das economias, porque é isso, né? A definição ainda é muito... Depende de muitas coisas, né? Você acabou de dar um exemplo aí de 2 aplicativos que eu acho que bebem da fonte, da inspiração da economia colaborativa, mas que, para mim, é isso. Tipo, acabou virando só um conceito inspirador, mas outras coisas acabaram vindo, né, sendo mais forte. Então, tipo, eu quero lucrar acima de promover algo colaborativo para as pessoas. Então, esse é um ponto que para mim chama muita atenção, né? Porque aí os alunos ficavam assim, não, mas o Uber é colaborativo, mas eles querem lucrar. Então, e aí eu trouxe muito essa reflexão, né? Talvez eles estivessem no começo querendo, como o BlaBlaCar, trazer realmente uma inovação social e sim bebendo da economia colaborativa, mas acabou que o negócio foi se perdendo porque a gente começou a querer lucro. Esse é um ponto. E o outro ponto que para mim fica muito forte, principalmente quando eu falo com a galera de criptomoeda e tudo, é que eu sinto que é isso, né? A gente precisa, antes de tudo, resgatar a vontade de colaborar, a vontade de se cuidar, a vontade de se relacionar. E aí, a sensação que eu tenho, eu posso estar completamente errada, mas é que a gente se apega num aplicativo que facilita a conexão das pessoas, mas que não resolve questões que a gente perdeu e que a gente precisa resgatar. Que são essas, né, os soft skills, essa vontade, o diálogo, o cuidado. Isso. Então, eu sinto que a economia colaborativa ela também sofre um pouco disso, às vezes. Não estou dizendo que os aplicativos não são bons, mas eu acho que só a tecnologia, ela precisa a gente precisa ter cuidado com ela, né? Porque o problema não é a tecnologia, assim como o problema não é o dinheiro. O problema é o que a gente faz com essas ferramentas. Então, queria trazer, enfim, essas reflexões para vocês. Isso é quase como que a conclusão, assim, do livro, dando um pouco de spoiler, assim, que, cara, de fato, assim, a minha pergunta é se a economia colaborativa, ela catalisa uma reforma cultural, né? E, cara, eu acho que sim, por um lado, porque a gente não estaria falando disso agora, por exemplo, né? Então, ela provoca alguma coisa, ela traz um incômodo, né? Mas ainda tem muita coisa para caminhar, para a gente, de fato, estar colaborando profundamente, né? A gente realmente mudar nossos valores, mudar os significados que a gente dá para as coisas, voltando lá para o início da nossa conversa. Eu estava lembrando aqui do trabalho, né, de ODS, né, de desenvolvimento sustentável vinculado ao museu, e quando a gente olha ali para plotar o que está acontecendo ali as questões de desigualdade social, equidade, e o quanto que tem referência, e uma das coisas que a gente viu é que o blockchain está desenvolvendo um trabalho ali de quem vai investir, né, quem vai investir através do blockchain, consegue monitorar como, por exemplo, organismos de preservação, zoológicos e parques ambientais, o quanto que aquilo progressivamente tem metas que eles podem monitorar. E aí eles vão poder investir o capital de acordo com aqueles que têm melhores indicadores
de preservação ambiental ou de mudança no quadro daquela região por causa daquele trabalho. E aí eu fico pensando assim, existe uma série de contradições, até onde eu sei, porque eu entendo pouco, mas já vi algumas palestras sobre como que o blockchain está entrando também no mundo cultural e também em outras áreas. A economia criativa tem muita coisa voltada para isso agora, para esse novo capital. Mas eu também vi que tem coisas muito benéficas, que é um pouco o que a Praia falou. Depende do que a gente usa. Depende de que olhar a gente coloca para aquilo ali. Porque uma das coisas mais importantes nessa área de museu é que o pensamento daquilo que a gente preserva e cuida esteja disponível, circulando e se movimentando. E capital é parte disso. Quer dizer, a gente colocar capital, seja a gente está estudando uma organização agora que é de Nova York, que chama Upstart Collab, que é basicamente trazer todo o pensamento de Impact Investing, que foi um capital novo para a área social há algum tempo, não é mais, trazer isso para a área cultural, criativa e museológica. E uma das coisas que a gente estava vendo é que, assim, não vai funcionar se isso que ela falou, que é o cuidado, a colaboração, não for a base de tudo. Porque a gente vai acabar caindo num pensamento cruel, econômico, de privilégios, se a gente não tomar esse cuidado. Então, mesmo no pensamento de economia colaborativa, que já está dado, que é o crowdlending, que são as fontes compartilhadas de recursos para a área criativa e cultural, tem que ser muito cuidadoso, né? Porque senão a gente também vai ruir com o básico dessa área, que é uma cultura compartilhada, que é por isso que existem essas instituições culturais, né? E não necessariamente só para promover essas plataformas, ao contrário. Elas precisam potencializar a base do pensamento cultural. E para mim é muito assim, para além disso, é tipo, como que as novas economias e incluindo a economia colaborativa podem realmente estimular as pessoas a essa mudança ou esse resgate de um antigo mindset de cuidado, né? Para além de como a gente cria ferramentas que promovam com cuidado, é como que a gente estimula mais pessoas a terem esse olhar, que para mim está no mesmo lugar, por exemplo, quando a gente fala de ferramenta colaborativa, e aí a gente vê todo mundo na moda do design thinking, do não sei o quê, nananã, e quando bota todo mundo para co-criar junto, usando o design thinking, a galera bate cabeça, porque a gente não está acostumado a ouvir o outro, opa, peraí, deixa eu entender, né, tentar entender o outro, pensar no outro, né? Isso, no fundo, tipo, eu não quero, apesar de toda a história que eu ouço falar do Uber, eu não quero deixar de usar Uber porque táxi é muito caro. E aí é de novo eu cuidando da minha propriedade. É porque volta nos nossos próprios privilégios, na nossa própria estabelecimento de conforto. Então, tem muita mudança para fazer, como eu estava falando, né? É para além da plataforma. Eu me coloco aí também, Thay. Porque eu também fiz essa mudança e aí vi outros aplicativos que eu achava que tinham um pensamento de equidade social mais claro e depois voltei para o Uber, porque o preço era melhor. Quer dizer, a gente tem muita consciência para desenvolver ainda. Mas também é o seguinte, assim, aí um olhar bem pessoal do Felipe, assim, cara, a permacultura, ela traz isso, sabe? Ela traz uma coisa de que a nossa energia também é muito importante, sabe? A gente precisa saber preservar a nossa energia pessoal também, né? O Ernst Götz, que é um dos caras mais... Não, esqueci um dos caras que os maiores pensadores da agrofloresta, ele usa serra elétrica e ele fala, cara, eu não vou ficar no machado arrebentando o meu braço, sabe? Cara, eu preciso acelerar também, sabe? Então, a mesma coisa assim, cara, eu tô aqui quebrado de grana, vou investir mais. Eu procuro comprar orgânico, né? Por exemplo. Nem sempre eu consigo. Né? Então, eu preciso preservar também, me autopreservar. Uma coisa que eu trago no livro, que é uma visão do que é muito legal, que ele fala assim, que são dois eixos, né, fazendo um quadrante. Ele fala assim, você pode, no eixo de cá máximo, o coletivo, você tem pertencimento total ao coletivo, no outro lado de cá, total individual, sabe? Vamos dizer que tem uma graduação aqui, né? E de cima para baixo, ele tem uma graduação do self-transcending, que é a autotranscendência, do tipo,
né? Espiritualidade máxima, você tem uma capacidade de transcender o pensamento, pá. E lá embaixo assim, agora me esqueci qual é o eixo de baixo, do tipo a propriedade, coisa do tipo Material. a coisa mais personificada, assim. Aí ele fala assim, cara, a sua identidade, né? Embaixo é a identidade. Ou você tem uma identidade muito forte, ou você transcende total a sua identidade. Então ele falou o seguinte, cara, você tem que ter um equilíbrio dentro disso, porque se você se transcender totalmente, você não materializa nada, você não vai saber mais quem você é, você se desfaz de quem você é e tal. E mesma coisa no coletivo, se você for demais no coletivo, você perde também a sua autonomia pessoal, né? Então esse equilíbrio, assim, cara, é muito constante, assim, do tipo, eu vou me doar completamente com o pensamento também de que a Uber, o dono do Uber é um vacilão. Pô, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Os taxistas também são, assim, tem uma questão complicada. Então, pô, peraí, quem que eu escolho? Então, às vezes acaba que a gente tem que se olhar muito isso. Muito bom. Gente, são 8h40. Eu acho que a gente queria fazer o convite de a gente fazer assim, os últimos comentários para ir fechando. Quem começa? Acho que é legal. Beijo, boa noite. Eu vou falar então para deixar o Felipe fazer o desfecho aí, o disclaimer para o livro, tá? Primeiro, assim, agradecer e dizer que o Museu Vivo está super disponível nessa interação, tanto com o Hub Novas Economias, quanto com a Bambual, que está aqui fazendo essa produção hoje, quanto com o Felipe nessa colaboração. Além do Museu Vivo estar aqui hoje, a gente também é parceiro do Colabora América, né? Eu consegui agora representar a área de arte e cultura dentro do pensamento curatorial do Colabora América. Então, eu convido todo mundo a estar presente lá, dia 9 e 10 de novembro, na Fundação Progresso, que essa conversa continua, que a inter-relação entre o pensamento de reconciliação, né, dos nossos valores para a produção de uma nova cultura passa pelas instituições culturais, e a ideia que a gente tem é de estourar a bolha. Né? Eu acho que a área de museus e cultura, instituições culturais, teatro, orquestra, dança, tem muito a colaborar com a produção de uma nova cultura regenerativa e reconciliadora, que vai trazer uma economia colaborativa mais potente para todo mundo, e a gente está levando isso para dentro do Colabora América. Então, essa é uma questão que eu convido todo mundo a estar presente, participar. A segunda é ficar atento, que é essa visão do Museu Vivo, né? De que a gente não está falando só de museu como algo que não é nosso, que não é parte do todo que a gente atua. Então, eu convido todo mundo a continuar conhecendo o Museu Vivo no Instagram, no Facebook, nos nossos seminários, porque é isso tudo que o Felipe falou, que a gente acredita. A maneira como o Museu Vivo se organiza é também dentro dos princípios de uma economia colaborativa, um hub de consultores, para que esses consultores tenham condição de levar suas expertises para os museus que precisam, e a gente compartilhar os nossos privilégios, né? Que são os contatos que a gente tem, os diretores que a gente conhece, dos quais precisam dessas expertises, nem sempre eles têm acesso ou os consultores conseguem chegar. Então, a gente quer funcionar nesse sentido de economia colaborativa. Não é fácil, porque aí a gente se depara com um sistema econômico burocratizado nessa área também, que nem sempre compactua com isso, mas a gente vai continuar fazendo. Então, museuvivo.com.br e conhecer, e a gente apoia o livro do Felipe Cunha, que é Economia Colaborativa, e eu sugiro que vocês também façam isso. Oba! Cara, o que eu acho que eu tenho para dizer, vamos falar então esse desfecho em relação ao financiamento coletivo, né? O livro, ele foi muito importante para mim fazer o livro Funções, assim, foi uma coisa muito legal mesmo, assim, na palavra mesmo, fazer, foi emocionante para mim fazer o livro, que na verdade é uma dissertação, né, de mestrado da Schumacher, que aí está traduzindo e virando um livro, né, e feito com muito cuidado, com muito carinho, assim, e eu acho que tem muito a colaborar
com essa visão da colaboração e como é que a gente consegue ir para frente, como é que a gente olhar criticamente a economia colaborativa para a gente melhorar, para a gente poder evoluir de fato, criar uma alternativa para o mundo. Se a gente está reclamando pra caramba, né? A gente está reclamando pra caramba das eleições presidenciais, reclamando pra caramba do sistema econômico, das crises econômicas e tal. Vamos criar uma alternativa juntos? Vamos criar. Reclamando de um museu que queima, então vamos cuidar dele, conjuntamente. Então, cara, eu acho que o livro vem para inspirar isso, vem para inspirar essas discussões, vem para trazer conhecimento, sim, para que a gente consiga evoluir nesse sentido. E a colaboração, que já é DNA do livro, ela está ali, né? A oportunidade de você já estar fazendo de fato e materializando essa colaboração que a gente tanto fala, né, cara? Em geral, tudo que a gente quer ver um mundo diferente, então vamos fazer, né? Então, é uma oportunidade para você investir nisso. Isso que eu acho muito legal do financiamento coletivo, porque o que eu falo é que algumas pessoas falam assim, eu doei para o seu livro. Cara, você não doou, assim, né, no bom sentido. Eu agradeço, claro, assim, a visão de que você está dando, né, o recurso financeiro, mas você vai levar um livro para casa, sabe? Então, assim, investindo, você é um investidor, você é um microinvestidor. Se antes a gente falava que investimento era só para grandes números e tal, cara, com R$20 você investe em cultura, você investe em conhecimento, você investe no mundo melhor que você quer ver. Pô. Mas a gente tem reservas em relação a essa questão do investimento sagrado, né? Eu acho que a gente não devia, porque a gente trabalha sagradamente, tem um recurso e investe nesse tipo de projeto maravilhoso. Eu só queria lembrar do link, o link é pela benfeitoria, não é, gente? É pela benfeitoria.com/economia colaborativa. E o dia é até quando? Faltam 5 dias só. Que é o último dia? Terça-feira. 25 de setembro. Felipe Cunha, o link está na benfeitoria. Agora a gente vai passar para o Thay. Eu queria dar a dica, já que a gente está falando de colaboração, que esse livro, a campanha tem uma compra coletiva. Boa. Então, às vezes, a gente quer ajudar, não sabe como também, né? Faz uma lista de 10 amigos que você acha que se interessa e aí organiza uma compra coletiva que vale a pena, porque aí o livro ainda vai sair mais barato ainda e vai saltar o percentual lá da verba já arrecadada bem bom. Então, contamos com a ajuda de vocês. Se cada um que assistir, né, a organizar uma compra coletiva. Aí já tá. Fala. E multiplica a informação, cara. Né? Quanto mais divulgar, melhor nesse momento. Claro que a contribuição é mais do que bem-vinda. Você vai estar levando um livro aí para você. Mas, cara, a gente precisa espalhar a palavra e para cada vez mais pessoas possam ter acesso a isso e também a gente possa chegar na meta que a gente quer. E só uma coisa rápida para os empreendedores que estão ouvindo a gente. Eu, quando comecei a montar o Museu Vivo, eu fiz o Gaia Education, mas eu procurei muitas referências e eu vejo muito o livro do Felipe assim, para um livro de consulta mesmo, sabe? Até para as pessoas que estão chegando para o Museu Vivo agora como colaboradores e consultores, a gente passa um tempão explicando como é que a gente funciona. A gente funciona com aulas de organização, a gente funciona com tempo de dedicação que todos depois vão receber coletivamente. E aí a gente vai lá no livro do Felipe agora e vai poder olhar e falar, é disso que a gente está falando, porque muitos livros que existem estão em inglês. Grandes referências, inclusive, do Gaia Education, eles estão em inglês. Então, para mim, vai ser rico ter o livro como um instrumento para a gente propagar o trabalho no Museu Vivo. Quem está empreendendo nessa área, vale a pena estar com o livro para isso. E aí, só aumentando aí a questão, que é isso, né? Se a gente quer muito que esse livro aconteça, a gente precisa ajudar também na divulgação. Então, a divulgação é bem-vinda, avisar para amigos, porque é isso, só vai acontecer se a gente conseguir bater a meta. E eu já estou botando a gente... Porque é isso, não é só porque o Felipe é o livro do Felipe. É porque eu também quero muito que o livro esteja, né, vire algo real para eu poder ler, assim como a Lucimara acabou de dizer. Então, se você se tocou com esse tema, tipo, vamos ajudar aí esses 5 dias, a maratona da galera, vamos provar o poder aí da rede colaborativa. E aí eu queria agradecer vocês dois pela troca, foi ótimo.
Queria agradecer, tivemos pessoas tanto no Instagram quanto aqui no Zoom. E eu sinto também que esse movimento é muito de formiguinha, assim, e a gente vai deixar online, mais pessoas vão ouvir. E espero que a gente, de alguma forma, vá, enfim, encantando mais pessoas para seguirem com a gente nessas trocas, né? Beleza, e agradecer quem seguiu pelo Museu Vivo também, que a gente está aqui, está filmando e está postando. Boa, boa. E aí, só aproveitar também o Hub Novas Economias, quem não conhece ainda, é um Instagram e um Facebook por enquanto. Sigam a gente tem trocado também muitos insights, muitas fritações de estar tentando fazer diferente. Porque no fundo é isso, né? Eu acho que até teve uma hora que o Felipe estava falando e eu fiquei com vontade de falar, que muitas vezes a gente, né, que está nessa reflexão, não consegue fazer tudo que a gente queria. E tá tudo bem, né? Eu acho que a mensagem principal é a gente estar tentando e tá tudo bem. Porque eu vejo muita gente falar, mas eu vou deixar de comer carne, mas eu não consigo... Ou eu vou deixar de usar plástico, mas eu não consigo deixar de comer carne. Enfim, tá tudo bem. A gente tenta o que a gente consegue e é um processo. Vamos junto, vamos trocar e que a gente possa abrir mais espaços para trocar sobre a nossa jornada, sobre o que a gente está vivendo, sentindo. A Caru tá falando que, gratidão máxima pelo papo, vamos juntos agindo diferente, refletindo e mudando aos poucos. Então, então com essa fala também da Caru, eu encerro. Muito obrigada, gente. Vamos aí os últimos 5 dias e vamos bombar essa campanha. Combinado. Obrigada, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.